Você já parou para perceber que a escravidão já acabou há século, mas existem efeitos sociais que ainda norteiam a nossa sociedade? Inclusive na concepção sobre o que é o trabalho e as hierarquias sociais no nosso país? Pois é, a escravidão acabou, mas o racismo nasceu e parece que ficou na nossa sociedade. Se liga agora na aula sobre escravidão colonial. Olha só, a primeira coisa que você tem que entender é que a escravidão, como eu já disse num vídeo anterior, ela é uma manifestação temporal e espacial. Ela existiu em todos os tempos, ela existiu em todos os lugares, mas a sua manifestação é particular. No caso do Brasil, durante o período colonial inicialmente, a escravidão se estabelece como um efeito do mercantilismo. O capitalismo mercantilista transforma tudo em objeto. Ele tem a capacidade de coisificar, inclusive, as próprias pessoas. Cuidado com o argumento. Existia escravidão entre as populações indígenas? Existia. Existia escravidão entre as populações africanas? Existia. Mas o conceito de escravidão mercantilista, estabelecido pelos europeus, principalmente pelos portugueses, a partir do século XVI, XV, é completamente diferente. Essa escravidão, ela coisifica, ela animaliza, ela desumaniza esses indivíduos, os transformando em objetos. Tanto é que no período colonial, os escravos negros, eles eram chamados de peça. Ninguém dizia, eu tenho 3 escravos, 4 escravos. E dizia, eu tenho uma peça macho, eu tenho 2 peças fêmea, eu tenho uma peça de 10 anos, de 15 anos. Peça. O escravo mais valorizado era aquele masculino, entre 15 e 20 e poucos anos, que era o mais apto ao trabalho braçal. Esse escravo era trazido da África ou capturado entre as populações indígenas, que a gente esquece, os índios também foram escravizados. A grande questão é que esse conceito de escravidão é um conceito racial. Vai ser escravizado quem é negro ou quem é índio, é bem específico. E será vendido, trocado, comprado, usado como objeto, usado como mercadoria. A escravidão, ela leva a uma depravação sexual, o que constitui a nossa sociedade dentro de uma perspectiva muito particular, principalmente com aquela ideia de dizer que os índios eram tudo quente, acelerado, andavam nu, faziam sexo em todo lugar, em todo canto, que as mulheres indígenas sempre estavam dispostas a fazerem sexo. Como você constrói e elabora discursivamente esse comportamento sexual? Cuidado, será que realmente era assim? A mesma coisa com a população negra. Ou você nunca parou para perceber expressões como a cor do pecado, sabor de cravo, canela, a ideia do tempero está na cor. Veja, a morena que sai da água molhada. Olha os elementos de erotismo que a gente encontra na literatura, que a gente encontra na música, que a gente encontra na pintura, que nós trabalhamos isso no nosso cotidiano e não percebemos. Qual é a origem dessa sexualização dos corpos, dessa erotização? É a escravidão, que deprava sexualmente, que corrompe os corpos, os transformando em campos de violência e de consumo de uma sociedade que entende que ali é um animal ou entende que ali é uma coisa. A escravidão, ela vai ser utilizada tanto no sentido de produção econômica agrícola, pecuarista, mineradora, ou como escravos domésticos. O resultado dessa massificação do trabalho escravo é a ideia que o trabalho manual é pejorativo e negativo. Olhe que quando a gente chega no século XIX e nós temos acesso à literatura tanto de José de Alencar como de Machado de Assis, para citar os 2 maiores exemplos, percebam que os personagens são médicos, advogados, engenheiros, padres, alguns militares, mas nunca estão em situação de trabalho. Sempre estão passeando, namorando, em um sarau, em um piquenique, nunca, jamais trabalho. A nossa sociedade vai se elaborar a partir da construção que o trabalho manual é pejorativo, negativo, enfeia as pessoas. Observe, por exemplo, como a literatura realista naturalista constrói Rita Baiana, a morena, que propositadamente com seu corpo e suas cores e seus volumes faz com que as crianças, os meninos do cortiço se masturbem olhando para ela. Ou simplesmente que o português tenha vontade, desejo, que traia sua esposa, negue seus filhos para querer Rita Baiana. Olha o discurso, a mulher de propósito,
pobre, negra, mulata, que seduz, que engana, a condição social associada à condição racial. Isso é o que a escravidão também veio a nos trazer. Esses escravos negros, por exemplo, eram trazidos da África para o Brasil. Vinham de pontos específicos da África, que eram as colônias portuguesas, para o Brasil. Guiné, Moçambique, vinham para Pernambuco, vinham para o Rio de Janeiro, vinham para a Bahia. E daqui, desses pontos, eles se espalhavam pelo território colonial. Essa escravidão está associada a uma série de formas de controlar e de opressão. Isso vai do capitão do mato, que era um negro, retirado da própria senzala e dado a ele status de poder para capturar negros fugidos e castigá-los. E esses castigos ainda eram maiores e mais violentos, porque para esse negro se autoafirmar junto à sociedade branca que deu a ele esse status, ele massacra, ele tortura. É uma lógica sociológica muito poderosa essa do capitão do mato, de usar o indivíduo negro, pobre, com as suas próprias estratégias de fuga e de resistência contra essa população. Por outro lado, até o casamento. Quando o senhor de engenho permitia o casamento, ele dava a ideia de status, mas o que ele fazia era controlar aquele núcleo familiar. Seja a esposa, o esposo, os filhos, sempre na iminência, na precariedade de serem vendidos, na precariedade de serem separados. As resistências dessa população negra, que muitos acham que não acontecia, podia ser violenta, através da morte, através do próprio suicídio, de revoltas, mas também poderiam ser silenciosas, poderiam ser resistências do ponto de vista de elementos culturais, como a criação da capoeira, como a criação das religiões de matriz afro, que não são construídas na África, são construídas no Brasil. São constituídas dentro de uma ótica da escravidão, dentro de uma ética de resistência, dentro de uma forma de lidar com o corpo. Veja como a capoeira é. Não pense apenas como uma dança, não pense apenas como uma arte marcial, mas pense a capoeira como uma forma de linguagem em que você usa o seu corpo dentro da ideia do drible, dentro da ideia da precariedade, dentro da ideia da esquiva, da estratégia de sobreviver na roda. Olha aí, viu? Sociologia, antropologia, literatura, tudo isso você consegue aqui encontrar no Estudioso, enriquecendo com você. Se liga aí!